Oi, queridos, queridas, quanto tempo, como estão, como passaram? Bom, 2024 acabando, e eu tô como todo mundo, né? A gente tem as promessas de 2025 para cumprir, que a gente prometeu em 2024 e não cumprimos, mas vamos lá, o importante é ser perseverante. Então, eu estou perseverante na minha promessa e acho que agora eu estou pronta para isso. Espero que seja um ano mais leve, mais tranquilo para mim, como para todos, né? Mas a gente se esquece, né, que aqui é um planeta de provas e expiações, então nunca vai ser mais fácil. Nós é que precisamos nos forjar, nos prepararmos para enfrentarmos as dores do mundo, porque elas fazem parte. Então, eu pretendo, esse ano de 2025, fazer uma conversa aqui, uma palestra, uma live, não sei como se chama isso, como vamos fazer, mas por uma vez por semana, tá? Da mesma forma que eu tô dizendo que eu tive um ano bem corrido, um ano que me exigiu bastante, a minha família principalmente, por motivos de saúde. Então eu estive bem ausente dos trabalhos espíritas, mas sempre estudando, sempre lendo, né? Foi um ano em que eu li bastante, não só coisas espíritas, mas todo tipo de literatura cristã e, enfim, eu li bastante, refleti bastante, vi muitas palestras. Então eu acho que eu preciso cumprir esse meu propósito que cada um de nós tem. Então, por mais que a gente negue, a vida vem e te apresenta novamente, né? Deus fala ao seu ouvido, ele mostra o caminho. A gente é que se nega a cumprir, né? Nós é que nos negamos a ouvir. Mas ele mesmo disse, Jesus disse, é preciso ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Então, eu não vou mais me fazer de surda. Bom, eu não costumo fazer nada no final do ano, assim, como palestras sobre Jesus, porque eu acho que eu tinha pensado em não falar, porque muita gente já fala, né? E as pessoas se dedicam muito a isso, tem palestrantes ótimos, mensagens maravilhosas. Então, eu acho que eu não vou contribuir muito. Mas, como não sou eu que mando na minha vida, e é Jesus, e é Deus, e a espiritualidade que me ajuda, eu vi uma mensagem muito linda no Instagram de C.S. Lewis, tá? Que foi um escritor irlandês, não só escritor. A gente costuma chamá-lo de C.S. Lewis, mas o nome dele é Clive Staples Lewis, se assim for a pronúncia correta. Ele foi professor universitário, escritor, romancista, poeta e teólogo anglicano irlandês. Ele escreveu obras cristãs, né, obras sobre teologia e também de ficção e fantasia, como as Crônicas de Nárnia. Então, eu tô sempre lendo alguma coisa dele, gosto muito, acho, apesar de ser uma religião diferente da minha, é uma religião cristã, né? Então, a gente tem muita coisa em comum. Nós temos o mais importante em comum, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, para todos. Então, eu vou ler e depois a gente comenta. Já pedindo desculpas, porque eu não sei nada dessa parte tecnológica, vou me aprofundar. E por causa dos óculos, a luz fica refletindo, então peço perdão. Na próxima vez vou tentar fazer alguma coisa diferente, não sei ainda o que. O paradoxo do Natal. Sustentador do sol, debaixo do sol. Grandioso que não cabe no universo, deitado em manjedoura.
imenso na forma de Deus, minúsculo na forma de servo. Nem sua grandeza diminuída por sua pequenez, nem sua pequenez engolida por sua grandeza. Que fez o homem e foi feito homem, criado por mãe que ele mesmo criou, carregado por mãos que ele mesmo criou. Aprendeu a falar, ele que é a palavra. Filho de Deus feito, filho de homem, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Achei linda, linda. É um paradoxo realmente, né? E que nos faz pensar a respeito da grandiosidade divina, grandiosidade deste Pai que permitiu, né, que doou esse Filho Jesus para a humanidade, mesmo sabendo, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente, né? Ele sabe de tudo o que vai acontecer, mesmo sabendo que nós iríamos negá-lo, mesmo sabendo de todo o sofrimento e da grandiosidade e da pequenez, da humildade desse Jesus, né? Desse Jesus que criou o planeta Terra, desse Jesus que é o nosso governador terrestre, desse Jesus que quando o planeta Terra foi criado, já era Jesus. Já era esse espírito de luz, esse sol que nos ilumina, né? Então, o sustentador do sol, debaixo do sol. Então, é muito bonita essa passagem, eu recomendo que leiam sempre, não só a época do Natal. É por isso também que eu acho que eu não gosto de falar de Jesus no Natal, porque eu gosto de falar de Jesus sempre. Porque o Natal é uma data simbólica muito importante, né? Mas, infelizmente, a nossa sociedade, nós ainda não entendemos a grandiosidade dela, que é celebrar Jesus, que é celebrar a dádiva que nos foi dada, de exercitar a gratidão, porque não é só o aniversário dele, não é só lembrar que ele existiu, é lembrar que ele é um presente para nós, que ele foi nos dado com muito amor, que ele viveu com muito amor e se doou com muito amor. E sem ele nós não existiríamos, sem ele nós não somos nada, nós estaremos sempre perdidos, a não ser que sigamos Jesus, porque ele é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Então, enquanto não entendermos isso e não vivermos isso todos os dias do ano, né? Não só num período, nós estaremos perdidos e cada dia mais perdidos. Porque nós estamos passando por um momento, e que é um momento que não é de hoje, é um momento que a gente fala, mas é de uma década, de 2 décadas, não sei especificar, mas é um período que se aproxima do fim, né? Que se aproxima da transição. Então, o planeta Terra não vai acabar, a civilização humana não vai terminar. Mas o egoísmo, a civilização humana egoísta, materialista, que ainda não entendeu que somente ele é o caminho, né, que ainda se encontram perdidos, e todos nós estamos perdidos ainda, mas nós nos acharemos, né? Porque ele nos achará. Porque nós tocaremos a sua veste. No momento em que nós tocarmos as suas vestes, nós nunca mais seremos os mesmos. E aí sim, nós pertenceremos, poderemos habitar este mundo que o planeta está se transformando, num mundo de regeneração.
num mundo de paz, de mais tranquilidade, né? De mais justiça, de mais bondade. Então, para fazer parte desse planeta, nós temos que nos transformar. Não é Jesus que vai dizer esse vai, esse fica. Não. É o nosso perispírito, a nossa energia, a nossa evolução espiritual é que vai definir onde estaremos. Então, se nós queremos ter esta paz, viver neste paraíso que Ele nos promete, neste reino que Ele nos promete, é preciso que nós hajamos como Ele. E como Ele agiu? Com humildade. Todo esse tempo. Mesmo quando Ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não era com arrogância, não era com prepotência. Era com a certeza de um homem que conhece a si mesmo. Que sabe qual é a verdade. Então, nós precisamos ter acesso à verdade. Nós precisamos ter acesso a quem nós somos. Então, a gente tem que se conhecer para vasculhar dentro de nós aquilo que ainda temos que evoluir. Obviamente que nós não evoluiremos nesta vida ao ponto de nos santificarmos, de estarmos completamente prontos. Porque nossas imperfeições são muitas, mas olhar para elas com sinceridade e perceber em nós a falta de humildade é um ato muito importante, é um passo importantíssimo. É chegado o momento de termos essa humildade, de realmente entendermos que todos somos iguais. Ah, mas eu não sou igual a uma pessoa que comete um crime. Eu não sou igual a uma pessoa que rouba, que furta, que engana, que mente, que chantageia. Nós não somos iguais nesses defeitos, nessas características, mas não nos enganemos. Nós temos tantos defeitos tão sérios, tão graves quanto estes, aos olhos de Deus, aos olhos do Pai. E Ele ama a todos da mesma maneira. Então, Ele ama o rico como o pobre, o negro quanto o branco, quanto o amarelo, como o vermelho. Então, Ele criou todos, Ele ama a todos, tanto o letrado, o intelectual, como o analfabeto, como aquele que não acredita nele, que o nega, que fere, que mata, que sequestra, que estupra, que segue outras verdades, não verdades, porque Ele é a verdade, que segue outros caminhos ainda tão distantes, ainda tão longe da verdade, que são estes que negam a sua existência, que negam essa profunda ligação que o ser humano tem com Jesus. Então, Ele é o nosso pastor. Ele é o grandioso que não cabe no universo. Mas Ele se deitou e nasceu em meio ao estrume, numa manjedoura, no meio dos animais, com uma mãe simples, mas profundamente evoluída, e cuidado, protegido, salvo por um outro homem, que não Deus, um homem que foi o seu pai durante 33 anos, um pai muito simples,
mas muito evoluído. Tão evoluído que se apagou para que Jesus e Nossa Senhora brilhassem. Então ele teve um exemplo em casa, né? Mesmo sem precisar. A importância da família. Ele teve essa família sagrada. Não interessa se eles eram reis ou não, descendentes de Davi ou não, como José era descendente de Davi. Mas um marceneiro, uma dona de casa, e ali eles protegiam a luz, para que a luz posteriormente nos protegesse. Então é uma história muito linda, né? É uma realidade muito linda, uma verdade muito linda e que nós precisamos viver para que o nosso lar seja esse ninho, mesmo simples, mesmo humilde, mas um lugar em que para que Jesus possa caminhar, para que Jesus possa viver em nosso meio. Então ele não precisa de casas luxuosas, de televisões enormes, né, de aparelhos de TV em cada canto. Ele não precisa de banheiro de mármore, ele não precisa de piscinas aquecidas, ele não precisa de grama verde, não. Ele precisa de amor e de vontade. Ele precisa perceber em nós para nos salvarmos, né? Não que ele precise disso, nós precisamos ter a vontade de nos melhorarmos. Esta ambição de ser um espírito melhor, para ter a paz que ele nos promete, para viver a vida que a gente acha que mereça. Né? Todos nós achamos que merecemos uma vida com mais tranquilidade, com mais saúde, com mais segurança. Mas eu preciso estar apta para isso. Eu preciso estar pronta para isso. Nós queremos um bom marido, uma boa esposa, um bom namorado, mas nós precisamos ser a mulher que o bom homem precisa. O bom homem que a mulher boa precisa. Então, nós precisamos evoluir. E o mundo, a gente acha que está de cabeça para baixo, porque hoje nós temos contato com a verdade através das telas dos nossos celulares. Nós sabemos o que realmente está acontecendo, mesmo que alguém diga que não está acontecendo, nós temos, graças a Deus, hoje, acesso à verdade. Só é preciso que nós queiramos. Então, os horrores das guerras, o pior da humanidade brota aos nossos olhos todo o tempo e cada vez mais. Mas o planeta está evoluindo. A humanidade está evoluindo, porque as coisas eram muito piores. Porque o ser humano era muito pior do que hoje. Só que hoje nós estamos aprendendo com o mal e percebendo que eu não quero isso para mim. Eu não quero ser assim. Eu não quero isso para minha família. Mas a gente tem que conhecer até para escolher e para saber o que quer e o que não quer. Então, este mal que entra dentro dos nossos lares através das telas da TV, das telas dos celulares e dos iPads e dos tablets e dos computadores, é uma verdade incômoda que nós preferíamos ignorar, mas que nos mostra que não será através de um milagre, de um governante, do apocalipse,
que as coisas vão mudar. Nós, individualmente, cada um deve fazer o seu trabalho de formiguinha. Então, se eu me aproximo de Deus, a minha família será influenciada por isso. Ah, mas eu sou católica, evangélica, cristã e tô ali todo domingo e a minha família não me acompanha, porque não é o momento deles ainda. Porque a gente não pode forçar a goela abaixo aquilo que é uma construção, que é uma busca, que é uma sede. Você não pode dar uma água para alguém que não tenha sede. Então, Jesus é a água que mata a nossa sede. Eu não posso forçar o meu filho a beber essa água, mas eu posso mostrar a ele o quanto essa água me faz bem. Eu posso deixar ao seu fácil acesso, perto de si, a água. Imagina se nós diminuíssemos um pouco o tempo em que a gente fica lendo ou ouvindo sobre a vida alheia, sobre a fofoca alheia, sobre a vida, de vidas que nós nunca teremos, de que nós nunca faremos parte, mas que num toque você se distrai da sua vida e entra naquilo ali. Se eu dedicasse um pouco para a leitura da Bíblia, para a leitura do Evangelho, para que eu pudesse ler uma história evangélica para um filho, para um neto, para um sobrinho. Se eu contasse uma história, né? A história de um menino muito especial que nasceu numa manjedoura e que salvou a humanidade. Então, são pequenos ajustes, pequenas mudanças que vão fazer diferença na nossa vida. Eu tive um ano bem atípico e eu só relato aqui porque eu acho que contribuiu para mim, me abriu os olhos para algumas coisas, então quem sabe eu possa ajudar. Eu, como já disse, a minha família precisou muito de mim esse ano, os meus filhos, por problema de saúde, e eu saí completamente da minha comodidade, daquilo que eu fazia normalmente, da minha rotina. E como eu, ao mesmo tempo, precisei tanto de Deus, como eu me afastei de Deus e como depois eu me aproximei de Deus. Em nenhum momento eu tive dúvidas quanto ao amor de Deus por mim e por minha família. Em nenhum minuto a minha fé foi abalada. Nunca. Porque eu cheguei num momento em que eu disse: Senhor, os meus filhos não são os meus. O meu filho que está com esse problema de saúde não é meu. Ele é seu. Se o Senhor quiser levá-lo, que se faça a sua vontade. Mas se não, eu lhe prometo que eu nunca mais serei a mesma. E realmente, Deus teve misericórdia de mim 2 vezes na minha vida. Claro, Ele tem misericórdia de mim todo o tempo, de todos nós. Mas em 2 momentos muito específicos da minha vida, Ele foi muito generoso comigo, Ele foi muito misericordioso comigo. E é nisso que eu bato sempre, sabe? Existe a misericórdia divina. Existe a lei de ação e reação, a lei de progresso, mas também existe algo que a gente nunca pode deixar de acreditar, é na misericórdia de Deus. Então Deus foi muito misericordioso comigo, mas
neste momento, né, nesse período em que eu passei por tantas tribulações, renúncias, perdas, foi o ano de 2024 foi o ano. Então, eu me afastei do meu trabalho espiritual, porque eu dizia, eu não tenho forças, eu não tenho que doar, toda a minha energia eu estou doando para minha família. Tinha uma certa razão nisso, só que o que eu percebi? Por que eu estou me afastando? Porque eu não tenho uma rotina. E aí eu li uma mensagenzinha no celular, né, nas redes sociais, porque não existe nada melhor, invenção melhor para nos afastar da nossa própria vida, dos nossos problemas do que o celular. Então depende daquilo que você vai escutar, ele pode te elevar ou pode te rebaixar, né? Então eu vi uma frase, não sei como se chama, mas falava da importância do primeiro pedaço de bolo. Quando a gente faz aniversário, corta um bolo, o primeiro pedaço vai para alguém especial. Pelo menos sempre foi assim. É uma tradição, né? Uma tradição muito linda, inclusive. Deus quer e merece o primeiro pedaço do bolo. E aí aquilo me ficou, sabe? Porque assim, ó, eu fazia tudo na minha vida e por último eu rezava. Se desse tempo, eu rezava. Se tivesse jeito, eu fazia palestra. Se tivesse jeito, eu gravava vídeo. Então, quando ele nos diz, né, buscai a Deus e todo o demais lhe será acrescentado. Buscai a Deus e o restante virá. Isso não quer dizer que a nossa vida vai ser maravilhosa, isso não quer dizer que eu vá ganhar na loteria, que eu não tenha mais boletos para pagar, não. Mas eu estarei mais preparada, mais fortalecida para lidar com todas essas questões. E a partir do momento, neste ano, que a dor me ensinou, que a dor me mostrou que eu precisava de uma ligação ainda mais íntima com Deus, as coisas foram ficando mais fáceis e eu me senti mais fortalecida. Então, graças a Deus, eu passei por toda essa turbulência. Agradeço cada uma delas. Não só porque meus filhos estão bem, curados e a minha família está toda com saúde, todos juntos. Não, não é só por isso, né? É porque todo esse emaranhado de situações me trouxe mais perto de Deus e me fez enxergar um lado meu, que é um lado de não disciplina em relação à vida, não é obediência, uma não obediência, uma revolta, porque como eu não tive revolta de adolescente, né? Então, ficou mal resolvido isso depois aí. Bom, isso é coisa para analista, né? Não é o momento. Mas a disciplina com o meu corpo, a disciplina com a minha mente, a disciplina com a minha religião. Deus quer o primeiro pedaço do bolo. A primeira coisa que eu faço agora, quando eu acordo, é ter o meu momento de oração, ter o meu momento de intimidade com Deus. Nós precisamos parar, nos sentarmos, vestir a nossa melhor roupa, nos envolver com a nossa melhor educação, o melhor sorriso, o melhor olhar, o melhor perfume e servirmos a Deus, servirmos a nossa família de forma humilde.
humildemente. Nós não somos nada sem Ele. Humildemente, nós não somos capazes de nada sem Ele. Tudo provém dele. Então, o meu trabalho, os meus filhos, a minha inteligência, a minha capacidade de falar, a minha bênção de ter um corpo físico que eu posso andar, posso viver naturalmente, seja lá o que for, qualquer dom, qualquer propriedade, qualquer característica, né? É dele, provém dele. Então nós não somos nada sem ele. Então esse era o recado de hoje. Agora vamos encerrar, né? Que possamos refletir sobre tudo isso, que eu possa refletir sobre tudo isso e me aproximar cada vez mais desse Pai que nos ama incondicionalmente. Vamos fazer uma inspiração profunda. Uma expiração longa, que as nossas expirações sejam lentas e mais longas que as nossas inspirações. Que eu inspire contando até 3, que eu segure contando até 1 e que eu expire contando até 6. Assim, eu acalmo a minha mente, relaxo o meu corpo e abro o meu coração para que Jesus, juntamente com sua Mãe Santíssima Maria, seu pai José, humilde José, o carpinteiro, e que esta sagrada família inspire as nossas famílias. Que nós possamos ter o amor maternal, o amor fraternal de Maria, a entrega, a obediência e a fé sem limites daquela que fez do seu corpo e da sua vida um ninho de amor para Jesus. E que tenhamos a humildade, a força, a coragem, a perseverança e a fé inabalável de José, que se apagou, se humilhou, se despedaçou, a fim de proteger e cuidar da Santa e do Sol. Que este amor, que esta luz entre em cada canto de nossas casas, que esse amor abrace os nossos amados,
os nossos filhos, o nosso esposo, marido, mulher, e que este amor penetre em cada célula de nossos corpos, de nossas mentes e principalmente de nossos corações. Que assim seja. Fiquem com Deus. Até a próxima.